que está em contato também com as autoridades lá do Rio de Janeiro, devido à continuidade dessa operação no Complexo da Maré, Pedro. Mais um dia que a população do Rio de Janeiro começa sob tensão, sob insegurança. É isso, Carol. Só ontem foram fechadas 42 escolas no Complexo da Maré por conta dessa operação. Além desses centros de saúde que a Raquel falou. Então, olha o impacto que tem uma operação como essa. As vias expressas do Rio de Janeiro bloqueadas. Por protestos ali, né? Linha Vermelha, Avenida Brasil, foram bloqueadas, ônibus incendiado, confronto dos criminosos com os policiais, amedrontando a população. O Complexo da Maré é uma das comunidades mais populosas do Rio de Janeiro e tem mais de 120 mil pessoas morando lá. Então, isso é algo que mexe muito com a vida das pessoas e com a sensação de segurança que as pessoas têm, que fica abalada em uma situação como essa. Olha só a parte das armas que foram apreendidas lá. Esses fuzis e essa metralhadora .30, a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas antes vamos mostrar as apreensões das armas. Olha aí, também algumas drogas que foram retiradas lá do Complexo da Maré, munições de calibre mais pesado, munições de grande porte, fuzis, espingarda. Aí as pessoas que foram presas, foram 24 detidos ao todo, como a Raquel dizia. Esses radiocomunicadores são usados para o controle do tráfico. E aqui é curioso, porque esses carros aqui, Carol, eles eram o motivo inicial dessa operação. A operação foi para buscar uma quadrilha que tinha roubado carros ou que roubava carros em grandes avenidas. Só que chegou lá, os policiais até prenderam 2 pessoas, apreenderam 2 carros, apreenderam uma pistola, mas foram fazer uma incursão na Maré. Aí que começou a troca de tiros e logo de cara 2 policiais do BOPE foram feridos e um terceiro foi morto. Isso o Sargento Cruz, que era esse que aparecia nas imagens da Raquel. Isso nessa primeira ação já dessa operação, né? Então você vê como uma ação que deveria ser pontual, logo se transforma em algo mais grave. E continua hoje, né? E continua hoje. A gente está falando de uma operação que começou às 6 da manhã de ontem. Os policiais não deixaram o Complexo da Maré. Ele continuou sendo ocupado pela Polícia Militar durante a madrugada. Os relatos, inclusive, que trazíamos aqui na abertura do Novo Dia, davam conta exatamente disso, que ainda havia um número expressivo de policiais no complexo. É isso. E eu, durante o final da noite, início da madrugada, também acompanhei as imagens em tempo real da Polícia Militar ocupando as ruas da Maré. Então, é uma estratégia que a PM do Rio utiliza. Eles não deixam o local onde tem uma operação como essa, se a operação vai continuar no dia seguinte, para evitar que os criminosos saiam do lugar e até que voltem e ocupem áreas mais estratégicas. Reocupem espaços que a polícia já conseguiu o domínio. Exatamente. Então, tem um movimento bem importante da polícia para conseguir garantir que eles sigam ali vigiando aquele local. A gente já tem, portanto, por que eu dizia do horário? Mais de 25 horas de operação, Carol, em relação ao início da operação de ontem. Vamos ver um pouquinho da metralhadora, a Browning 1919. A gente preparou uma arte. Não sei se a gente tem já aí preparada a sonora também, a fala do nosso especialista sobre o assunto. Mas o que é importante destacar aqui dessa... Deixa eu ir para esse lado, Carol, que eu acho que eu fico melhor aqui do teu lado para poder explicar. O que é importante destacar aqui dessa metralhadora? Ela é uma metralhadora calibre .30, tem um alcance de 3 quilômetros, o tiro vai a 3 quilômetros, ou seja, você imagina quem é de São Paulo, a Avenida Paulista tem um pouco mais de 2 quilômetros. Ela iria de ponta a ponta da Avenida Paulista inteira. 200 tiros por minuto, então é uma velocidade muito rápida, né? A gente está falando aí de mais de 3 tiros por segundo, né? É arma de guerra, né? É uma arma de guerra, foi usada nas guerras do Vietnã, da Coreia e do Iraque e foi usada em diversas guerras. É uma arma bastante conhecida, é uma arma que tem um potencial ofensivo perigosíssimo, né? E eu conversava isso com o professor Rafael Alcadipani, da FGV, que me dizia justamente isso. Pedro, é inconcebível que a gente tenha uma arma de guerra sendo usada por bandidos aqui no Brasil. E não é a primeira vez que uma .30 aparece nas operações da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, eu quis trazer um raio-x dessa arma, porque eu acho que ela é muito simbólica do que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Ela representa como a gente está enfrentando um problema que é estrutural e que é muito significativo e que a gente precisa urgentemente de uma estratégia de inteligência, integração, cooperação das forças para evitar que este tipo de arma, primeiro, chegue até o Brasil.
Essa arma não é nem fabricada aqui. Como é que ela passa pela fronteira? Como é que ela chega na cidade do Rio de Janeiro e como é que no Rio de Janeiro ela chega até a mão dos criminosos? Os né? vários desafios para as autoridades, né, Sim. Pedro, ficam simbolizados com esse armamento. E não adianta a polícia do Rio de Janeiro tentar combater isso sozinha, porque vai estar enxugando gelo. Sim. Uma vez que essa arma passou pela fronteira, chegou no Rio de Janeiro, ali é muito mais fácil para ela poder chegar nas comunidades, nos bairros onde o tráfico, a milícia domina. Então, o trabalho tem que começar muito antes, tem que começar na fronteira para garantir que esse tipo de armamento não tem condições de chegar. É difícil você atravessar a fronteira com uma arma dessa, não é tão simples assim. Então, o trabalho precisa ser preventivo por parte da Polícia Federal, controle de fronteiras, as polícias militares integradas para garantir que a gente tenha um combate a essa guerra mesmo, do tráfico, da milícia no Rio de Janeiro, do PCC aqui em São Paulo. Só finalizando, essa operação, ela foi contra o terceiro comando da capital, o terceiro comando puro, que é uma dissidência do terceiro comando da capital. É uma outra facção criminosa. Então, é uma facção rival do Comando Vermelho, é uma facção rival das milícias, é um quinhão ali do Rio que é dominado por esse grupo criminoso. Temos o Alcadipane? Temos, Pedro? Ainda não, a gente vai trazer depois. Daqui a pouco, então, vamos trazer a contribuição com o especialista para também trazer um pouco desse raio-x sobre a insegurança no Rio de Janeiro e os vários desafios para lidar com esse cenário lá no estado do Rio. Até já, então, Valeu, Pedro. Carol, até já.